É, Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à editora Ideias Letras, na pessoa do padre Ronaldo e toda a sua equipe, que sempre foi muito solista. Eu sou o único autor que não estou aqui em São Paulo, mas sempre fui bem recepcionado e bem atendido no tratamento por Valério, por Jéssica, por Letícia, que está aqui, por vários funcionários. Muito obrigado. E gostaria também de fazer um agradecimento especial ao professor Alisson Mascaro e gostaria de contar a vocês também como eu cheguei, com a ajuda do professor Alisson Mascaro, ao tema desse livro e por que eu escolhi estudar esse tema. Eu sou professor civilista há mais de 10 anos e ensino o tema propriedade privada e o tema moradia. E já escrevi 2 obras anteriores a essa, uma sobre direito civil, o princípio da função social da propriedade urbana, e outra sobre o direito à moradia numa visão constitucional. E fiz um projeto para a Mackenzie para continuar estudando a moradia, mas com viés de políticas públicas, tendo em vista que a área de concentração do doutorado é um doutorado em direito político e econômico. E eu me lembro como hoje, professor Alisson, que nossa primeira reunião, eu levei o projeto para o professor Alisson, que nós estávamos almoçando, e ele pegou o projeto das políticas públicas de moradia, dobrou e disse: Diogo, você já pensou que essas políticas públicas de moradia, essa lei da Minha Casa Minha Vida pode acabar? E ninguém mais vai se interessar em ler o seu trabalho. E aí dobrou o projeto. Lembro como hoje pegou um papel que estava embaixo do prato e esboçou o sumário dessa tese. Então eu fico muito emocionado, professor, porque eu tive a honra lá de Aracaju de ser seu orientante, já conhecia. Para mim, o professor Lázaro foi o avaliador e para mim foi uma honra muito grande. Tenho certeza que nesse convívio que eu tive com o senhor, já tive um crescimento intelectual que eu não tive nesses 10 anos de estudo. E aí o professor Alisson me ajudou nesse sumário e nós chegamos a essa tese. Se eu pudesse resumir para vocês esse livro que tem 488 páginas, que eu vou tentar resumir aqui para vocês, em uma frase bem fácil de entender, a tese é a seguinte: que todos os problemas e os entraves que nós temos relacionados ao direito à moradia e ao direito à cidade são ocasionados pelo próprio direito com aval do Estado. Então eu vou tentar, e isso para mim foi um susto, porque eu já havia estudado 13 anos o tema e eu não cheguei nesse ponto, e eu até pensei, eu sou um 7-1 do tema moradia, porque como é que você pode estudar tanto tema e não chegar nessa ideia, que é a ideia-chave do discurso que nós estamos, todos nós, debatendo hoje aqui. E aí nós dividimos em 4 capítulos esse livro. O primeiro é um capítulo conceitual, que Jonathan bem já trouxe as ideias do direito crítica. Nós tentamos conceituar a forma jurídica, a forma social e a forma ideológica do direito, utilizando o grande autor já comentado hoje aqui, Patucanes, com alguns outros autores brasileiros. No segundo capítulo, que eu entendo que para mim foi o capítulo mais desafiador, que foi justamente procurar a ideia do direito à cidade nas obras de Henri Lefebvre e David Harvey. Henri Lefebvre ele tem mais de 70 obras, é um filósofo famoso francês, e ele tem mais de 70 obras, mas em relação ao direito à cidade ele tem poucas obras e quase nenhum autor no Brasil estudou essas obras relacionadas à direito à cidade. Então foi muito difícil. Ele é difícil, naturalmente, e como ele não tem muitos doutrinadores que já estudaram as obras dele de cidade, foi muito desafiador. E, por outro lado, todos vocês conhecem, ele é um autor vivo, Harvey. Ele também escreve sobre direito à cidade com uma visão total, os dois são marxistas, mas uma visão em relação ao direito diferentes, mas em um ponto eles são semelhantes, e que foi essa a peça principal e o fundamento da tese. Por quê? Porque os dois autores
eles convergem no sentido de afirmar que o direito à cidade não é a solução dos problemas da cidade e da moradia. O direito à cidade é o problema. Então, essa teoria, eu tentei aplicar essa teoria no programa e nas relações que nós temos de moradia no Brasil. E aí nós passamos agora para o terceiro capítulo. O terceiro capítulo eu utilizei para conceituar e aplicar no Brasil algumas ideias de cidade global, globalização, mercantilização da moradia, especulação imobiliária. Três autores que não são da área de direito, nem é da área de filosofia. São arquitetos. Uma geógrafa e duas são arquitetos. Uma é Ana Família Carro, a segunda arquiteta Hermília Maricato, e o terceiro arquiteto também é João Sete, que eu tive a honra do professor João Sete, uma dificuldade de conseguir que ele participasse tanto da minha qualificação quanto também da defesa. E eu lembro como hoje, professor, na qualificação, que o professor João Sete falou 1 hora e 26 minutos de considerações e eu achava, já estava próximo à defesa, que o trabalho já estava muito bom, já tinha esgotado o tema, e aí nessa 1 hora e 26 minutos ele indicou vários autores que eu não tinha citado. E aí ao final da explanação eu já estava assombrado, e ele disse: não se preocupe, eu trouxe tudo em PDF para você. Você tem computador aí? Aí eu tinha um computador e ele me deu um calhamaço de autores que eu não tinha citado, que eu achava que estava ainda bem, e aí foi mais um. Eu gostaria de agradecer em público a figura de João Sete, que foi bem importante nessa obra. E aí eu acho o mais importante que eu trouxe para vocês é o 4º capítulo. Porque no 4º capítulo, que o título do capítulo é a Política Habitacional do Brasil, do ápice à crise. E aí eu tenho que lembrar, para a gente chegar nessa ideia central da tese, como foi a história da interferência e as razões da interferência do Estado em relação à moradia. Primeiro, a gente sabe que a moradia ela não está dentro da cesta salarial dos trabalhadores. É um produto caro, é um preço caro na casa. Então é necessário que o Estado intervenha para criar políticas públicas, para criar programas de governo nesse sentido. E aí a nossa Constituição, como bem o professor Wallace falou, a nossa Constituição, pensando no estado do bem-estar social, criou os direitos sociais e especificamente o direito à moradia, com a ideia principal de estabelecer padrões mínimos de habitação para todos. E aí eu estudei especificamente esse tema. Nós vivemos no Brasil um estado do bem-estar social? E a resposta é negativa. Não. Nós vivemos no Brasil numa sociedade patrimonialista, especificamente no nosso tema. Por quê? Porque para concretizar essas políticas públicas, elas não são feitas através e diretamente pelo próprio Estado. O Estado delega a uma construtora privada, juntamente com um banco, para a execução desses programas. Então aí nós temos uma contradição enorme, porque na execução e na concretização de um direito fundamental, nós criamos lucros, que eu vou mostrar para vocês os dados pesquisados, para empresas privadas. E a sociedade patrimonialista é justamente essa, quando há uma mistura entre o direito público e o direito privado. E aí, lembrando a vocês que o direito à moradia, ele é o principal efeito do princípio da função social da propriedade urbana, a Constituição teve a seguinte ideia, veja o ponto-chave da tese. A Constituição pensou, vamos criar o princípio da função social da propriedade urbana, que foi criado desde 88, e depois criaram, dentro de outro direito fundamental, o direito à moradia. Mas para efetivar esse direito à moradia, nós precisamos de uma lei ordinária,
que é o famoso Estatuto da Cidade, que todos nós conhecemos. Mas para o Estatuto da Cidade ser efetivado, a Constituição pensou, vamos deixar a cargo de cada município conceituar o que é função social, porque ele está mais próximo à população e sabe os problemas de cada cidade. Os problemas de Aracaju são diferentes dos problemas de São Paulo, em relação ao direito de cidade. E aí ele teve a seguinte ideia, e aí eu consegui uma pesquisa específica sobre isso, de quantos municípios do Brasil regulamentaram esse instituto. E aí dos 5.570 municípios, essa pesquisa de 2014 pode ter aumentado pouco, apenas 8 municípios regulamentaram. Então veja a ideia que o problema é do direito, nós estamos conseguindo chegar, e do Estado. O Estado cria uma norma constitucional, cria uma norma ordinária, permite que o município regulamente, mas ele não regulamenta. E aí o direito à moradia não é concretizado pelo próprio direito com o aval do Estado. E aí nós podemos também perceber, como o professor Alex falou, que com esse déficit, em 2008 era de 5,8 milhões de moradias, o governo pensou, vamos criar o programa Minha Casa Minha Vida como um programa que tentará diminuir o déficit de moradia no Brasil. E aí eu utilizei muito nesse último capítulo, e eu indico para vocês, quem tem interesse de analisar, é um site do chamado Observatório das Metrópoles do Rio de Janeiro, que tem várias obras, inclusive livros gratuitos em PDF, vocês podem ter acesso, que traz dados estatísticos e pesquisas estatísticas, que não foi o objetivo da tese, mas eu trouxe os dados aqui na tese, quais são os problemas desse programa no Brasil. E aí, quais são os principais que ele ocasionou? Primeiro, a segregação. Nós sabemos que a maioria dos conjuntos habitacionais construídos pelo programa Minha Casa Minha Vida tiraram pessoas de uma região e colocaram em outra. E pior, colocam e instalam esse programa em lugares que não têm estrutura nenhuma próximo a esse programa. Então a primeira conclusão que a gente pode ter é a segregação. Segundo, é que a moradia se tornou uma mercantilização. Por quê? Porque tanto há o lucro das construtoras, quanto das financiadoras, imobiliárias, corretoras, e a própria possibilidade de você futuramente vender essa casa da pessoa que recebeu posteriormente, após um determinado prazo. Além disso, o grande aquecimento do mercado e a elevação do preço da própria terra, a especulação imobiliária, especificamente em algumas zonas, São Paulo tem, Aracaju tem. Só para vocês terem uma noção, lá em Aracaju está tendo ultimamente uma mudança enorme de bairros inteiros. Se hoje em dia o interesse imobiliário for construir o bairro na ilha, que nós temos uma ilha lá, estão construindo um bairro de alto luxo na ilha. Como aqui tem o Alphaville, né? Lá foi construído o Alphaville também. E o pior da conclusão é a questão dos investimentos públicos em favor dos interesses privados dessas construtoras. E eu também juntei uma pesquisa científica que entre 2006 a 2010 as construtoras privadas tiveram um lucro de 760 milhões através desse programa Minha Casa Minha Vida. E aí, em relação às moradias, nós estamos falando primeiro do programa, mas em relação às moradias construídas, quais foram os problemas detectados? Primeiro, é que a escolha do beneficiário nesse programa, ela não é transparente. Lembrem o seguinte, é uma lei federal, instituído o programa pela União, mas você faz o cadastro para esse programa no município onde você mora. E aí os pesquisadores detectaram
que muitas vezes, para a pessoa conseguir se cadastrar nesse programa, ela precisa ter um apoio de um político para se inscrever e ser sorteada na casa. Então, na prática, o ganhador, entre aspas, da casa agradece primeiro a Deus, depois ao político que ficou por a casa que foi dada a ele. Imagina a ilusão. A casa que foi comprada com dinheiro público e com lucro das construtoras privadas. Além disso, a arquitetura e a localização é ruim. E aí, em relação a isso, a gente tem que perceber que a responsabilidade disso não é da União, porque é o município que cede o terreno para que seja construído o conjunto, além da necessidade do próprio município fazer a infraestrutura de transporte, de serviços públicos para aquele bairro. Mas é o contrário que acontece. Primeiro constrói o conjunto e, se um dia puder, vai ter a infraestrutura ou não. Então, o que acontece é que as casas são construídas desarticuladas com as realidades locais. O padrão da casa que é construída em São Paulo é o mesmo padrão da casa que é construída em Aracaju. E nós temos climas diferentes, situações geográficas diferentes que não podem ter a mesma construção. E quem escolhe isso não é o governo, são as construtoras privadas. E aí a crítica não é efetivamente ao programa Minha Casa Minha Vida, porque a gente sabe que estatisticamente nunca teve um programa com tanto desenvolvimento e tanta construção de casas para os mais carentes. A crítica é utilizar e direcionar um programa governamental público para os interesses privados. E aí eu concluo para vocês que a negligência relativa ao direito à moradia, ocasionada pelo município, que não efetiva e não concretiza através de leis municipais esses princípios, é justamente a causa dos entraves ao direito à moradia e ao direito à cidade, tudo isso com o aval do próprio Estado. Obrigado pela atenção de vocês.